Hoje eu estava treinando na academia, estava treinando musculação e eu estava percebendo algo que incomoda de vez em quando, que é justamente a ação das pessoas de pegar o celular e ficar ali, não sei se é no feed, se é no WhatsApp, se é no feed do Instagram. Mesmo que não seja no feed, a pessoa está se gravando, está, de certo modo, se mostrando para os outros. E aí eu fiquei pensando comigo, né? A pessoa vai, paga a academia. Eu sei que tem outros afazeres na vida dessa pessoa, não é só treinar, obviamente, ela vai ali. É um tempo do dia dela que ela para. Isso acontece com todo mundo, né? A gente para, vai para a academia, faz o treino e depois volta para realizar outras atividades. E eu, sinceramente, eu gosto de ir quando a academia não tem tanta gente. Por quê? Porque eu gosto de fazer o meu treino rápido. Descansar 30 segundos, de 30 a 40 segundos entre uma série e outra. Porque isso mantém um pique, né? Mantém energia ali. Eu acho que isso é eficiente. Então, isso faz com que eu chegue na academia e chegue focado, né, em fazer o treino, sentar no aparelho, terminar, depois fazer uma esteira, fazer um cardio ali e depois ir embora, né? Mas tem gente que chega e prefere ficar ali ocupando às vezes o aparelho, né? A pessoa parece que não tem essa empatia, né, de perceber que tem mais gente que precisa usar e ela fica ali. E hoje eu fiquei reparando isso, né? Eu vi que isso, de certo modo, é uma hipnose, algo que as pessoas fazem, que é justamente atender à vontade de aparecer. A gente vive numa época em que as pessoas querem aparecer de qualquer jeito. E eu tenho comigo que não importa o que nós façamos na área que nós atuamos, seja pessoalmente ou profissionalmente, sempre existirão pessoas melhores do que a gente, sempre. Então sempre terá, eu estou gravando esse vídeo, né? Sempre terá youtubers muito melhores do que eu, que estão muito mais à frente do que eu. Sempre haverão pessoas que, eu tenho uma empresa, uma confecção de camisetas. Eu sei que existem outras empresas maiores, muito maiores do que eu, né? Sabe? Então, quando eu olho para essas pessoas que ficam preocupadas em ficar se mostrando, diferente do trabalho que eu faço aqui, eu tenho que gravar vídeos, eu tenho que aparecer mesmo, né? Eu tenho que alcançar mais pessoas. Existe um trabalho. Mas eu até tinha essa mania, às vezes, de fazer uma foto ou outra, de vez em quando, raramente, pego uma foto, né, que eu estou na academia e posto lá no Instagram. Ok. Mas isso é de vez em quando. As pessoas já sabem, né, a maioria das pessoas que me conhecem sabe daquilo que eu faço. Então não há necessidade de ficar mostrando o tempo todo. E as pessoas que ficam mostrando o tempo todo, a impressão que dá é que elas querem preencher um vazio, né? Um vazio existencial. Porque antigamente, eu venho de uma época onde não havia aparelhos celular, as pessoas eram muito mais focadas, né? Não tinha tanta distração como tem hoje. E aí, hoje, e as próximas gerações terão um grande desafio, que é esse de controlar o foco. Junto com isso, tem o fenômeno da bolha, né? Ou seja, todos nós vivemos em certas bolhas. Bolhas de quê? Bolhas de influência, de amizade, bolha talvez de ideias, né? Pessoas que a gente conhece, pessoas que às vezes vê a gente executando uma habilidade ou então criando alguma coisa, né? Então a gente às vezes recebe elogios, nossa, você é tão bom, tal.
Isso, de certo modo, mexe com o ego da gente. Porque a gente começa a se sentir, né, aquela pessoa em destaque. E a realidade é que não é assim que acontecem as coisas. Tá? O mundo real não acontece assim. Por quê? Devido a isso que eu estou falando. De que sempre haverão pessoas melhores, haverão pessoas mais ricas, mais inteligentes, pessoas mais rápidas. Então sempre haverão pessoas assim. Eu acho que ter essa consciência nos livra desse vício de querer ficar aparecendo o tempo todo. Porque a gente encontra o nosso lugar. Porque pense, um mundo, olha o tamanho do mundo, né? São, não sei se são bilhões já de seres humanos, eu não tenho analisado essa estatística. Só sei que é muita gente. E o mundo é grande assim e é para todo mundo, né? Para todas as pessoas. É um mundo só para todo mundo. Então, quando a gente começa a ter essa perspectiva, esse olhar, eu acredito que a gente passa a se instalar na nossa realidade, naquilo que a gente vive de fato. E o que a gente vive de fato é a nossa vida, que às vezes pode acontecer coisas extraordinárias, na maioria das vezes não acontecerá. Se a gente quiser alcançar um patamar elevado, melhorar a nossa vida financeiramente, ter mais um pouco de tranquilidade, a gente vai ter que recorrer a estratégias financeiras, no sentido de você aprender sobre como investir, sobre como gastar menos, enfim, existe isso. E esse processo, ele é lento, ele é demorado, não acontece da noite para o dia. Algumas pessoas têm a sorte de repente, às vezes, sei lá, criar um canal no YouTube e esse canal estourar, né, de views, a pessoa monetizar, ela ficar famosa, mas isso acontece na exceção, isso não é a regra. A regra diz que a maioria de nós precisa trabalhar, a maioria de nós precisa se esforçar de fato para ter um patamar de vida melhor, tá? Sobreviver em meio ao caos que o mundo anda, né? Essa instabilidade econômica. E nesse ano, principalmente ano de eleição, e toda vez que tem eleição, o mercado no geral ele fica especulando preços, né? Então há alteração de preços em vários produtos. Isso sempre acontece. E se a gente fica à mercê disso, né, a gente fica vulnerável, a gente se perde, enfim, são vários problemas que vão acontecendo caso a gente não saiba de fato o lugar que a gente está, a função que a gente está executando. Então, acho que essa consciência, ela é de uma maturidade, assim, no meu ponto de vista, estrondoso, porque faz com que a pessoa realmente tenha essa consciência e se encontre ali, né? Isso previne a pessoa de criar uma falsa expectativa, enfim, né? De criar realmente essa expectativa inalcançável às vezes, e isso é prejudicial. Então, o ideal, que eu acredito, é que a pessoa então desenvolva realmente um sistema para a sua própria vida, tá? E dentro desse sistema, sim, a gente pode colocar alguns desejos, algumas metas, alguns objetivos que a gente deseja alcançar e trabalhar neles. Então, dentro disso, uma pessoa comum, o que ela vai fazer? Ela vai trabalhar, né? Ela vai cuidar do corpo, cuidar da mente, ingerindo um conteúdo, vamos dizer assim, que melhore o seu intelectual, a sua inteligência, para que ela possa pensar por si mesma, vamos dizer assim, né? Ela possa avaliar as coisas com mais consciência, com mais profundidade, não uma coisa superficial. É muito louco isso, porque eu não sei se você é como eu, mas eu consumo muito conteúdo no YouTube, tá? De diversos assuntos, desde política,
Hoje mesmo eu estava trabalhando e ouvindo sobre alguns casos policiais, para você ter uma ideia. Por quê? Porque isso me ajuda a entender como que a mente de pessoas, às vezes, a mente de uma pessoa aparentemente normal que pode vir a cometer algum ato, né? Algum ato violento. O que leva uma pessoa a fazer isso? Isso faz parte do que eu gosto de estudar, sempre gostei, embora eu não seja psicólogo, eu sempre deixei isso muito bem claro, mas eu gosto de estudar o comportamento humano. Por quê? Porque isso faz com que eu entenda até os meus próprios comportamentos, né? O que me motiva, o que eu posso fazer para me auto-influenciar, vamos dizer assim, né? Porque é muito fácil a gente seguir a manada, a gente seguir notícia, a gente seguir dicas. Então, eu gosto de fazer esse exercício, né, de realmente entender um pouquinho de cada assunto, para a gente não ficar preso, para a gente realmente ter uma opinião baseada em fatos e também alguns argumentos. Eu acho que isso aí é um exercício dialético, né, para que você realmente melhore a sua inteligência. A sua inteligência emocional, as pessoas gostam de utilizar esse termo, né? Eu acho que é isso mesmo. Até porque, né, de certo modo, eu sou um criador de conteúdo, então eu preciso entender, eu preciso ver o que está acontecendo. Ok? Então, no meio disso, a gente vê aí diversas propagandas, principalmente de investimentos. Eu confesso para você que hoje em dia eu vejo essa questão de investimento uma coisa muito simples, tá? Muito simples, não tem muito mistério. E as pessoas às vezes se iludem acreditando que quando elas se tornarem independentes financeiramente elas terão então a liberdade que elas buscam, enfim, elas alcançarão o ápice assim, né, da realização. E quando você vê na realidade, você vê que as pessoas mais ricas, né, elas trabalham muito, mesmo sem precisar trabalhar. Por que isso acontece? Porque o dinheiro por si só, ele não gera felicidade, ele pode te dar acesso a diversos recursos. Obviamente, você pode ter uma vida muito melhor, sim, você tem poder de escolha, mas não te livra de certos problemas. Às vezes pode trazer até mais problemas do que você imagina, né? Não que isso seja um impeditivo, não é isso que eu estou falando, mas enfim. Então esse assunto é um assunto que chama muita atenção e eu vejo às vezes grandes influenciadores que chegaram no patamar financeiro confortável, não só na questão de investimentos, mas também na questão de construir empresas, né, construir ativos, projetos que realmente rendem bastante, né? Então essas pessoas, elas às vezes podem falar bobagem. Por quê? Porque elas têm margem financeira, né? E muita margem financeira. Mas eu acho que às vezes é imprudente, de fato, no sentido de existir pessoas que não estão nessa posição, estão querendo construir. Então o discurso delas, a narrativa delas, né, dessas pessoas que chegaram lá, pode ser uma narrativa perigosa, que não condiz com a realidade daquela pessoa. Porque existe esse fator, né, de realidade, de circunstância. Eu tenho as minhas circunstâncias, você tem as suas. É óbvio que a gente pode aprender com pessoas, eu faço isso, né, eu aprendo com pessoas que eu admiro, que estão num patamar onde eu gostaria de chegar, eu posso aprender com elas, mas não significa que eu terei a vida delas. Então eu tenho isso comigo muito bem claro. E especialmente com o advento da internet, com essa questão, né, de marketing digital, de querer aparecer, então muitas pessoas criam essa expectativa. Então eu prefiro criar algo consistente, algo real. Igual esse canal, ele tem mais de 10 anos. Eu tenho 13 anos, então, acho que 13 ou 14 anos vai fazer esse ano.
E é isso que eu tenho feito desde o início, né? Compartilhando aquilo um assunto que eu gosto, buscando sempre ter a responsabilidade de transmitir um conteúdo que realmente condiz com a realidade da pessoa. E de uns tempos para cá eu tenho feito isso de maneira mais precisa ainda, tá? Eu tenho filtrado ainda mais o conteúdo, aquilo que eu vou falar, para realmente até atrair outras pessoas que têm mais ou menos a mesma linha de raciocínio, para que essas pessoas possam então, ou eu de certo modo, possa trazer um conteúdo, alguma coisa ali, que vai contribuir na vida da pessoa, tá? Então, voltando a falar dessa questão do foco, que faz parte também de tudo isso que eu estou falando, eu acho que isso é de extrema responsabilidade, né? Até mesmo na época em que eu era afiliado de alguns produtores de conteúdo de desenvolvimento pessoal, de produtividade, eu procurava então ter, né, realmente essa consciência, né? Eu sempre achei isso importante e continuo achando ainda mais, muito mais. Então eu acho que é isso, né? Da gente, quando entende o nosso lugar no mundo, a gente deixa as coisas fúteis de lado, a gente passa a enxergar aquilo que realmente condiz com a realidade e a gente passa a agir nesse sentido. Eu acho que isso é muito saudável, eu acho que isso é muito maduro e é isso que eu vou continuar fazendo aqui, tá? Eu estou pensando em trazer um conteúdo de programação neurolinguística, mas sem criar fantasia, sem criar um mundo cor-de-rosa, né? No sentido de comunicação, no sentido de aplicabilidade de técnicas que às vezes eu utilizo. Para quê? Para controle emocional, para a gente realmente desenvolver habilidade. Eu acho isso, nesse ponto, eu acho extremamente interessante, né? Aqueles exercícios de você fazer ponte para o futuro, de você se imaginar realizando alguma habilidade, né? Seja tocar um instrumento, seja performar, seja desenvolver até mesmo essa questão da autoconfiança. Eu acho que isso aí ajuda demais. Então eu gostaria de saber de você, se isso te ajudaria, se você gostaria que eu aprofundasse mais nesse sentido, para te ajudar em alguma área. De repente é para você, sei lá, estudar mais, para você desenvolver mais esse senso de presença mesmo, né? De quando você for fazer, sei lá, uma apresentação, fazer alguma coisa, para que você possa, de fato, ter essa consciência e executar aquilo. Porque tem muita gente, eu sei disso, tem muita gente que se trava. E como que eu sei disso? Porque eu gosto de cantar, principalmente karaokê, né? E hoje em dia eu faço isso sem... Talvez uma época eu teria muita vergonha, tá, de fazer uma apresentação, sei lá, cantar uma música assim para um público, né, para um pequeno público. Isso foi sendo trabalhado ao longo dos anos, justamente com PNL, com vivências da vida mesmo, com a consciência de que treinando também você pode desenvolver essa habilidade e sentir-se... Você nem precisa sentir-se confiante, você vai lá e executa. É a tal da memória muscular, né? Inclusive eu gravei um vídeo sobre isso, de que quando você desenvolve nesse sentido, dessa memória muscular, desse treino, então você vai lá e executa, você não fica pensando muito no que o outro está pensando, ou não está preocupado com o julgamento. Então eu acho que é tudo nesse sentido, tá? E aí você vai fazendo isso de um certo modo, de uma forma natural. E a PNL tem ferramentas para isso. Embora hoje em dia até eu vejo que nem é preciso muitas técnicas, mas sim, algumas técnicas podem ajudar sim as pessoas nesse sentido. Ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que ele tenha feito sentido para você. Deixa aqui embaixo seu comentário. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.